Olá, boa tarde. Vamos então falar hoje sobre ética em pesquisa, certo? Então vamos lá. Eu quero contar para vocês, uma história que na realidade é real, é verdadeira, né? Essa foto aqui é uma imagem de crianças em Auschwitz, libertadas pelo Exército Vermelho em janeiro de 1945, tá? Então, todos nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial, muitas atrocidades foram feitas com crianças, com adultos, né, com judeus, com ciganos, em nome da pesquisa, tá? Então, por exemplo, crianças gêmeas eram mantidas vivas para serem usadas em experimentos por médicos, né, experimentos médicos, realizados, por exemplo, por Joseph Mengele, né? Esses experimentos do Joseph Mengele, né, incluíam colocar então esses objetos de pesquisa, quer dizer, esses objetos de pesquisa eram as crianças, tá? Em câmaras de pressão, ele testava drogas, ele congelava, né, para saber será que, né, dura mais tempo, não sei. Ele, na tentativa de mudar a cor dos olhos, ele injetava substância química nos olhos das crianças. Imagina a dor, imagina, deixava essas crianças cegas, tá? Além de fazer amputações e outros tipos de cirurgia, gente, isso é em nome da pesquisa que ele fazia, tá? Para experimentar, para saber se dava certo, tá? Ele comprava essas crianças, ele trazia doces e brinquedos para elas, tá? E pessoalmente ele as levava para a câmara de gás, tá? E essas crianças docemente os chamavam de Onkel, né? Tio em alemão. Onkel Mengele. Esse Joseph Mengele, ele foi um médico, um dos piores, né? Que a gente saiba lá dessa época aí, da Segunda Guerra Mundial, fez muitas atrocidades, né? Isso tudo aqui está escrito aqui, ó, né? Tá lá no Memorial Museum, tá? Da John Hopkins University, né? E nós sabemos que esse Joseph Mengele nem acusado ele foi, tá? Nem processado ele foi, porque ele fugiu da Alemanha logo depois da Segunda Guerra Mundial e veio aqui para a América do Sul, ficou um tempo na Argentina e passou a maior parte do tempo aqui no Brasil, tá? E ele morreu em São Paulo, tá? Em 1979, sei lá, por aí. Bem, por causa dessas atrocidades todas, né, que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, então, em 1947, né, foi criado esse Código de Nuremberg. Tá? Essa foto aqui também é real, é verdadeira, tá? É uma imagem do Banco dos Réus do Tribunal de Nuremberg, tá? Então, se vocês contarem aqui, eu até contei, são 23 réus, tá? Que ficaram, né, para serem julgados. Foram muito mais, a maioria fugiu, tá? Desses 23, se não me engano, somente 7 foram condenados, os outros foram absolvidos, tá? Dessas atrocidades todas que eles fizeram, né? Depois disso, né, depois da criação desse Código de Nuremberg, mostrando então que não se pode fazer qualquer coisa em nome da pesquisa, isso de tempo em tempo tem sido atualizado, porque as coisas vão mudando e tudo vai se atualizando, tá? Em 1964, né, foi criada então a Declaração de Helsinki, que ocorre então encontros periódicos, tá? Nessa cidade de Helsinki, tá? Lá na Finlândia, de tempo em tempo. Que eu saiba, o último encontro que teve foi em 2013, tá? Isso no mundo, gente. Aqui no Brasil, o que nós temos, né? Em 1996, tá, foi criada a Resolução 196, né, o ministro da Saúde era o professor Adib Jatene, né, cardiologista, tá? Foi ele, né, ele era um cardiologista e também pesquisador, né, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, tá? Lá no INCOR. Ele, então, foi quem criou, né, os comitês de ética em pesquisa, tá? E uma resolução que normatizava, tá? Ética em pesquisa em seres humanos, tá? De lá para cá, o que aconteceu? Em 2012,
essa resolução 466, né, ela substituiu essa 196, tá, porque ela já estava obsoleta, né, ela foi substituída por essa 466 e de lá para cá foram criadas outras resoluções, porque a 466 ela é muito voltada para pesquisa na área da saúde, né? E muitas vezes pesquisas na área das ciências humanas e ciências sociais não cabem nessa resolução. Então, tem essa resolução 510, que é específica para a área de ciências sociais e humanas, e em 2018, desculpem, foi criada essa outra resolução, né, a 580, né, que é específica para pesquisas no SUS, né? Então, a nossa população. Então, quando nós formos fazer as nossas pesquisas aqui do trabalho de conclusão de curso, elas precisam estar pautadas na 580, que é do SUS, na 510, que é das áreas de ciências humanas e sociais, e na 466, que é da área de saúde, tá? Nessas 3 resoluções. Aí vocês podem pensar, puxa vida, agora criou-se, né, criaram-se todas essas, né, esse código de Nuremberg, Helsinki, todas essas resoluções aqui no Brasil, então agora tudo é feito com ética? Gente, infelizmente não, né? Então, existe esse estudo aqui, infelizmente, uma pesquisa totalmente sem ética, tá? Então, isso aqui eu tirei, né, do Wikipedia, né? Esse estudo da sífilis aqui, não tratada, tá? De Tuskegee, né? É isso, né? Tá? Esse estudo, ele foi realizado pelo Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos, tá? Lá no Alabama, nesta cidade aqui. O período dessa pesquisa foi de 1932, quer dizer, antes da Segunda Guerra Mundial, mas terminou em 1972, muito depois do Código de Nuremberg, tá? Inclusive depois da Declaração de Helsinki, tá? E, quer dizer, mesmo criado todas essas declarações, esses códigos, eles continuaram com esse estudo, tá? O que eles fizeram? Eles utilizaram 600 homens com sífilis, tá? No qual 399, quer dizer, 400 praticamente deles, eles deixaram para observar a progressão natural da sífilis sem o uso de medicamento. Gente, e nessa época já existia o tratamento para sífilis. Alexandre Fleming já tinha inventado a penicilina, entendeu? Já tinha como tratar a sífilis, mesmo assim, né? Eles fizeram e continuaram com essa pesquisa até 1972. Vejam só que absurdo, tá? Né? Eles, tá? Os doentes envolvidos não foram informados sobre o seu diagnóstico, não sabiam que tinham sífilis e jamais deram o seu consentimento. Vejam que absurdo, né? Participavam de uma pesquisa sem saber que estavam participando de uma pesquisa. Olha só, tá? E ao final desse estudo, aqui em 1972, apenas 74 pacientes estavam vivos, tá? Vejam que absurdo. Então, não é porque existe lei que a lei é cumprida, né? Infelizmente, a gente sabe disso. A ética em pesquisa não é voltada somente para os seres humanos, a gente tem que pensar que os animais também, né, precisam ter a sua dignidade, né, preservada, né? Eles não precisam sofrer, eles não precisam ter dor, não é verdade? Tá? E por isso, né, desde 1979, né, aqui no Brasil, nós temos uma lei que ele diz que todos os biotérios e centros de pesquisa precisam ser registrados, tá? Que a vivissecção de animais, né, com eles vivos, tá, só pode ser realizada, logicamente, com anestesia, em locais, então, registrados, credenciados e sob supervisão especializada, quer dizer, um técnico ou um professor, né, que conhece a técnica adequada para fazer, tá? Ou esses animais, eles precisam estar em gaiolas apropriadas, com conforto, higiene, nutrição adequada,
né, tá? E eles precisam ser mantidos por pelo menos 15 dias antes de se iniciar a pesquisa, tá? No caso, é proibido, né, essa vivissecção na frente de menores de idade. Eu não sei como é que faz aí nos cursos onde tem alunos com menos de 18 anos que entram na faculdade, certo? Né? E em 2008, né, foi criada uma lei que então criou aí agora e regulamentou os comitês de ética de uso de animais, tá? Então nós temos o SEUA em animais e o CEP em seres humanos, tá? Então é isso que eu estou dizendo. Quando os estudos são em animais, nós temos os SEUAs, e quando vocês forem enviar o projeto para eles, é só encaminhar pelo sistema SIGPROP da UESP, tá? Já se a pesquisa for em seres humanos, né, nós temos que seguir essas 3 resoluções, 466, 510 e a 580, e temos que encaminhar o projeto pela Plataforma Brasil, né? Agora eu vou falar especificamente do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, tá? Do CEP, né? O CEP, ele está sob jurisdição do CONEP, tá? Que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, tá? Essa CONEP, ela tem a função de implementar, então, essas normas, essas diretrizes que regulamentam as pesquisas, tá? Eles também avaliam projetos, né, específicos, por exemplo, na área de genética humana, com populações específicas como indígenas, com algum tipo de medicamentos, tá? Né? E para se organizar, né, foi criado então o SISNEP, que é esse Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa, tá? E dentro desse SISNEP, então eles criaram a Plataforma Brasil, né, por onde nós então encaminhamos os nossos projetos, né? Essa aqui é a página inicial, né, a carinha aqui do site da Plataforma Brasil, e esse aqui em cima, né, é o link que leva até eles, tá? Os comitês de ética em pesquisa, né, hoje são 806 CEP, hoje não, desculpa, esse número é de 2018. De lá para cá, fiquei sabendo que poucos CEPs foram criados, então tem talvez um pouquinho a mais que isso, né? Mas vocês vejam, né, que ele está dividido justamente pela densidade demográfica, né? Então, no Sudeste, como tem mais gente, também tem o maior número de comitês de ética, né? Seguido, então, aqui do Nordeste, né, onde 20% dos comitês de ética estão aqui, né? Depois, região Sul e, por último, região Norte e Centro-Oeste, onde a densidade demográfica é menor. Aqui no Piauí, nós temos 12 comitês de ética, tá? Quais são os objetivos nossos, né, desses comitês? Pensando, então, lá na Segunda Guerra Mundial, pensando, por exemplo, naquele estudo, né, da sífilis, quais são os nossos objetivos principais? Gente, respeitar os participantes, tá? Respeitar a sua dignidade, respeitar a autonomia. Eles precisam saber que estão participando de uma pesquisa, eles têm que opinar se querem ou não, se eles querem sair, desistir, ou não é de uma pesquisa, tá? A gente tem que evitar ou reduzir o máximo os danos, tá? Que a gente prevê que possa acontecer, né, numa pesquisa. Afinal de contas, o participante já está ajudando a ciência, né? Então, ele não precisa ser prejudicado, ele não pode, né, tá? Ter nenhum dano. Nós, do Comitê de Ética, precisamos ser justos, equitativos, em relação a tudo, em relação às pesquisas, em relação aos participantes, tá? Respeitar os direitos tanto dos adultos quanto das crianças ou dos idosos, não independe da raça, da idade, tá? Da religião, certo? Né? O que nós fazemos lá o tempo todo? Nós ponderamos os riscos e os benefícios da pesquisa, no qual os benefícios precisam sempre serem maiores do que os riscos, né? É muito importante que a pesquisa tenha relevância social, tá? E que seja útil para a sociedade, ok? Então, em relação à relevância social, é importante que lá no projeto de pesquisa, lá na introdução, vocês descrevam a relevância social, a importância da pesquisa no seu campo de atuação,
tá? Tanto para o participante, quanto para a sociedade, talvez até para o serviço no qual ele está inserido, para a ciência ou para o Sistema Único de Saúde, né? Depende do que for aplicado, tá? Esses resultados, eles precisam ser comunicados às comunidades, às autoridades competentes. Para quê? Para que esses órgãos, eles tomem consciência do que precisa ser melhorado, do que precisa ser feito, tá? Não adianta você fazer o seu TCR, tá? A sua pesquisa e apresentar lá para a banca, para 2, 3 pessoas e deixar ali na gaveta, né? Vocês precisam levar para esses órgãos, levar o conhecimento para que haja melhoria, tá? Né? Lá no método, que é o que vocês estão escrevendo agora, vocês precisam descrever detalhadamente, vocês estão vendo que está grifado aqui detalhado, o quê? Os procedimentos que serão realizados, como é que vocês vão abordar, como é que vocês vão recrutar esses possíveis participantes, tá? O método, tudo que possa afetar direto ou indiretamente os participantes da pesquisa, quais são os instrumentos de pesquisa, qual é o roteiro, os questionários, todos eles precisam estar à parte, tá? Porque elas têm implicações éticas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei um projeto esses tempos atrás, no qual o objetivo da pesquisa era saber qual era o nível de conhecimento dos estudantes de ensino médio sobre a utilização de drogas ilícitas, tá? Ok. E aí, quando eu fui, né, fazer a relatoria desse projeto, entrei, né, por isso que a gente tem que ter esses instrumentos de coleta de dados, dentro de várias perguntas que eram muito pertinentes, logicamente. A pesquisa tinha uma lá que perguntava assim: você já usou drogas? Na hora que eu vi aquela pergunta, eu falei: não. Essa pergunta entra na individualidade, né? Sai fora do objetivo que era, porque o objetivo qual que era? Saber o nível de conhecimento sobre drogas, não era saber se a pessoa usava droga ou não. É ou não é? Então, vocês vejam como é importante encaminhar também esse instrumento de coleta de dados para que seja analisado pelo Comitê de Ética, tá? E sem contar que o pesquisador tem que informar em que momento, né, esses participantes serão abordados e convidados, tá? E como é que vai ser esse registro, né, esse processo e esse registro de consentimento, tá? Então, essas garantias éticas, tá? Elas precisam estar no projeto, no termo de consentimento, no termo de assentimento, caso haja necessidade, tá? Então, essas garantias éticas, o participante tem que conhecer os possíveis riscos e benefícios, tá, dessa pesquisa. Ele tem que ter direito à privacidade, ao sigilo, à confidencialidade, ao anonimato, tanto dos seus dados, da sua voz, da sua imagem, tá? Né? Eles têm direito às informações sobre os resultados dos exames que fizerem, eles têm direito à assistência imediata e integral, tá? Eles têm direito à indenização frente a algum dano, tanto durante quanto após, né, a pesquisa, tá? E eles têm o direito de receber essas informações num documento assinado em 2 vias, tanto pelo pesquisador quanto pelo participante. Logicamente que algumas pesquisas, por exemplo, das ciências humanas e sociais, que se utiliza muito questionário, entrevistas, talvez a gente possa utilizar outras formas de consentimento, que não seja somente assinada, pode ser por vídeo, pode ser por fala, pode ser, se for pela internet, um clique no eu aceito, certo? Né? Então, existem outras formas que não seja só por papel, tá? Então, como eu disse a vocês, a questão dos riscos e benefícios aos participantes, ela é muito importante, tá? E o que nós, do Comitê de Ética, fazemos? Uma ponderação entre os riscos e os benefícios, tá? E a gente pede, então, que o pesquisador ele se comprometa o máximo possível com os benefícios, tá, para o seu participante e o mínimo de danos e riscos para ele, tá? Essa análise de risco é imprescindível nessa parte ética do protocolo, tá?
Os resultados do estudo, como está na própria resolução, no artigo 9, é dever do pesquisador divulgar os resultados da pesquisa aos participantes e para as instituições onde os dados foram coletados ao término do estudo. Vocês estão vendo? Terminou o TCR, tem que ir lá no local onde vocês coletaram os dados e divulgar os dados para as autoridades competentes e para os participantes, certo? Tá? E não somente para as pessoas, mas também para a comunidade científica, né? Então, o pesquisador deve garantir o encaminhamento dos resultados para publicação, né? E não esquecer dos devidos créditos, inclusive de todos os autores, para ser justo, né? Não esquecer de ninguém, tá? E não omitir informações importantes. Eu não vou colocar esse dado porque ele não deu muito certo. Não. Se ele é importante, ele precisa estar lá e precisa ser divulgado, tá? O nosso comitê de ética aqui da UESP tem esse telefone, tem esse e-mail, a nossa secretária é a Luísa, tá? E nós temos, então, plantões de dúvidas que são realizados, então, nesse momento agora, né? Hashtag UESP fica em casa por videoconferência. Como é que é feito? A gente faz o agendamento neste e-mail aqui e a Luísa, então, entra em contato com o pesquisador, tá? E a gente, e com o membro do CEP, e a gente faz, então, tá? A gente tira a dúvida de vocês, tá bom? Era só isso que eu tinha para dizer e bom trabalho para vocês. Tchau!